Em 2 ou 3 semanas sai a lei Magnitsky contra Alexandre e outros. Vai ser um dia histórico, acho eu, que um clima de feriado nacional, de Copa do Mundo sendo vencida pelo Brasil. Trump. Trump mandou mapear os escritórios das esposas de ministros do STF. O bicho vai pegar. O governo do Lourão não está de brincadeira, não. Mandou avaliar quais são os escritórios de esposas de ministros do Supremo e estuda estender as sanções a esses cônjuges, se eventualmente os maridos acabaram cometendo uma violação dos direitos humanos. O Departamento de Justiça norte-americano já identificou que esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, José Dias Toffoli e Gilmar Mendes possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca prevê reação do STF após as sanções contra Alexandre de Moraes e planeja atingir outros magistrados e seus cônjuges. A estratégia visa a bloquear a renda familiar dos ministros, já que a maior parte viria desses escritórios de advocacia. Empresas com negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. E tem outro aspecto. O dinheiro. Se porventura tais escritórios movimentaram recursos internacionais, tudo pode estar rastreado pela turma do tio Sam. José Sepúlveda, qual é a gravidade desse tipo de medida e as consequências dela para o Brasil e, em especial, para os alvos dessa possível sanção? Olha, eu vou fazer a doutora Fabiana Barroso vai falar muito mais propriamente do lado jurídico da coisa, porque para mim está havendo muita falsidade, dizendo que estão atingindo a soberania brasileira. Não se trata de atingir nenhuma soberania, porque isso é uma decisão interna dos Estados Unidos que vai atingir, vai ter efeitos nos Estados Unidos e fora, onde esses indivíduos fazem as suas operações. Acontece o seguinte, eu acho que a essência da lei Magnitsky, hoje até eu estive fazendo um pequeno estudo sobre a própria lei, ela visa punir quem viola, não apenas quem viola direitos humanos, mas também quem pratica atos contra a soberania americana. E nós não nos podemos esquecer que esses que hoje estão gritando, espumando e berrando foram aqueles que acharam lindo pegar o homem mais rico do mundo e pô-lo num processo de fake news, que é uma investigação completamente aberrante, uma coisa sem pés nem cabeça, uma violação de todas as leis do Brasil, da Constituição, do devido processo legal, etc. Depois fechou, durante um mês, deixou o Twitter, uma empresa estrangeira, fora do ar. Depois foi às contas da Starlink, de modo ilegal. Depois achou bonito também dar ordens ilegais a empresas americanas sem usar os caminhos legais para isso. Bem, quem achou bonito fazer essas coisas, agora tem que achar bonito ter as consequências que os americanos costumam dar a quem faz coisas assim. Não se esqueçam que, por exemplo, um assessor pessoal do Trump, hoje, uma das pessoas mais próximas dele, Jason Miller, foi detido no aeroporto por capricho do senhor Alexandre de Moraes, porque deu na telha dele fazer isso para ameaçar um norte-americano que era, naquele momento, responsável de uma rede uma rede social. Eu só lembro o seguinte, toda essa gente que está gritando estava articulada com o governo anterior, o governo Biden, para fazer uma perseguição política dentro do Brasil. E agora gritam soberania, soberania. Como os efeitos da lei Magnitsky visam um dos pontos principais é fazer uma asfixia financeira aos atingidos pela lei Magnitsky, eles mapeiam os escritórios das esposas dos ministros. Bem, eu prefiro não dizer porquê, né? Mas acho que todo mundo entende porquê. É fácil de entender. Tanto que teve a reação do ministro Gilmar Mendes
no X. E esse ponto é um dado que chamou bastante atenção do que isso pode repercutir. O que disse Gilmar Mendes lá no X? A regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. Gilmar acrescentou: a experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. E conclui Gilmar: não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Fabiana Barroso, ouvindo ou lendo essa afirmação do decano do Supremo Tribunal Federal, que interpretação devemos ter dessa reação? Bom, primeiro parece que ele está diante de um espelho. Parece que ele narra o que ele mesmo fez ou coadunou, não é mesmo? Mas eu não esperava já algo assim tão com o fígado e tão prontamente como o Gilmar saiu, né, para dizer aos quatro ventos, tanto nas redes sociais que ele critica e quer regulamentar, embora ele não seja político, né? Vamos lembrar disso, Gilmar, o senhor não é político, parece, mas o senhor ainda faz parte do judiciário, né? Então ele coloca isso como um debate, mas ele levanta uns pontos que eu vou só baixar meus olhos aqui porque eu fiz algumas anotações a respeito do tema, né? Vamos lá. Ele fala de soberania nacional. Interessante que alguns países reclamam também de soberania nacional quando seus agentes ou representantes ou cidadãos ou quem quer que seja, né, seja atingido pelas sanções Magnitsky, que a gente sabe muito bem que sim, né, é algo que os Estados Unidos ele pode fazer porque é um Estado poderoso. Então ele tem esse recurso, tanto financeiro quanto jurídico, né, que acaba gerando receio, porque vai além, né, basta bloquear tudo que você opera através de empresas americanas. Muitas empresas americanas, pelo menos duas delas do Elon Musk, foram diretamente afetadas e todo o resto, né? Então, eu acho bem justo. Mas para lembrar o Gilmar Mendes que não se trata de violação, vamos ver quais outros países, né, que reclamam desta lei, dessa sanção e que se perneiam por aí. Vou falar primeiro de país: Rússia, China, Venezuela, Turquia, Nicarágua e alguns outros. O interessante aqui, que agora os dados estão um pouco mais concretos, que só dessa lei, como mais ou menos nesses termos, né, que será ou não aplicada, mas tudo indica que pelo gemer, né, ranger de dentes e o gemer aí tá muito alto, estão chorando muito alto, será realmente concreta. Foram sancionados mais de 245 indivíduos. E por que esses indivíduos são sancionados? Eles são sancionados porque eles violam os direitos, né, os direitos humanos, e às vezes aí eles juntam também, se eles encontram alguma corrupção ou algo que vale aí ser repercutido ou julgado pela justiça americana. Isso viola o que? A soberania nacional? Nada. Nadinha de nada, né? A gente não tem culpa que essas pessoas, ou até as pessoas comuns, se utilizam de empresas. Aqui eu vou até falar Netflix, empresas bancárias, que faz parte ali do sistema SWIFT e tudo mais, né? A gente não tem culpa que o ministro Gilmar Mendes tem negócios fora do Brasil. A gente não tem culpa que ministros acabam tendo os escritórios de direito, né, de suas respectivas, como um braço ali também político, jurídico e que movimenta o dinheiro da família. E para a sanção ser efetiva, é assim que os Estados Unidos considera, que ele vai fazer esse levantamento, vai fazer esse estudo e vai dar bloco. Se encontrar com dinheiro do sobrinho, vai dar bloco. Então, a lista que está rolando extraoficialmente são de 42 brasileiros que vão ser atingidos. Desculpa, mas eu sorrio para dentro, enquanto a gente não pode sorrir de verdade. Mas vão gritar, vão dizer, vão fazer e não vai adiantar, porque todas essas outras pessoas, autoridades, ou melhor, violadores dos direitos humanos, que assim considerados pelos Estados Unidos, eles gritaram, eles choraram, eles espernearam e nada adiantou. Então, realmente, isso é muito efetivo, né? Se fosse um outro país fazer isso,
não sei se teria tanta efetividade, porque os Estados Unidos da América, que tantos criticam, ele concentra esse poder, né, de empresas e de toda a movimentação e até das redes sociais. Muitas são americanas. E também tem até aquele negocinho chamado, como que é mesmo? Não sei se eles sabem, nuvem, né, onde fica armazenados os dados. Quase todas americanas. E o bicho tá pegando, mas tá pegando de um jeito que ninguém podia imaginar. A liderança do PT na Câmara dos Deputados pediu à Procuradoria-Geral da República a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro por articular sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Um documento assinado por Lindbergh Farias alega que o deputado Bolsonaro promove atos com objetivo declarado de provocar sanções contra o ministro do STF. O PT afirma que Eduardo Bolsonaro está em autoexílio nos Estados Unidos desde março e só retornará quando Moraes for sancionado. A representação do PT cita reuniões com parlamentares americanos como Corey Miles e o secretário Marco Rubio. Petistas alegam que o deputado entregou dossiês a autoridades americanas contendo acusações contra Alexandre de Moraes. O documento menciona supostos crimes de atentado à soberania nacional e tentativa de abolição do Estado Democrático. Sempre o PT contando meia-verdade ou uma mentirinha nessa história toda, né, meu caro Sepúlveda? Por quê? Vamos lá, um ponto objetivo. Não foi só o Eduardo Bolsonaro quem fez essa denúncia. Vários brasileiros, vários parlamentares brasileiros fizeram a mesma denúncia ao Comitê Judiciário do Congresso americano. Então, agora querer uma punição só contra o Eduardo Bolsonaro é muito rigor seletivo, né, Sepúlveda? Bem, onde há PT há mentira. Isso é o primeiro ponto que nós temos que frisar. Onde há PT há mentira. Bom, é claro que não se entende porque é que é essa coisa seletiva e depois toda essa construção é uma construção mentirosa. Se pessoas no Brasil foram vítimas de crimes, como o famoso Magnitsky foi vítima de crimes dentro da Rússia do Putin, se isso é verdade, nada mais legítimo de que brasileiros viajem para outros países, exponham à comunidade internacional o que está acontecendo dentro do Brasil, no caso concreto, a violação de direitos básicos. Nós tivemos prisões, temos prisões ilegais, temos pessoas que morreram dentro da prisão, temos uma coisa que não se fala, mas temos a operação da asfixia financeira, que é proibida pela Constituição, a asfixia financeira praticada pelo senhor Alexandre de Moraes contra várias pessoas. E assim, isso é a coisa mais normal do mundo. Denunciar fora do país, uma vez que o sistema legal e o sistema político estão trabalhando na sedimentação de uma ditadura, ir fora do país e mostrar essa ditadura. Como o governo americano também, cidadãos americanos também foram vítimas dessa violência ditatorial, como cidadãos brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que, portanto, são considerados, à luz da lei americana, cidadãos americanos, também são vítimas desse aparato policialesco e ditatorial. Os Estados Unidos estão no direito de reagir. E quem é deputado, quem é político, mas também qualquer cidadão tem o direito de mostrar a documentação que prova as suas acusações, para não ficarem acusações no ar. Então, o que ele fez é coisa mais comum. Mas claro que o PT precisa dramatizar quando ele vive conluiado com ditadores, facínoras e outros grupos terroristas, etc., como nós vimos com a ida do Lula a Moscovo, como nós vimos com a ida do Lula à China, dizer que a China é o exemplo para o mundo, né? A China é uma ditadura cruel, sanguinária, mas isso para ele está tudo bem. Tudo bem. É a parceria do Xi Jinping com Xi Jinpinga, né? Aí é moleza um negócio desse. No Braddock Show temos que lembrar
que o PT está cobrando uma atuação firme do ministro Alexandre de Moraes contra golpistas. O PT até invocou princípios de não intervenção e autodeterminação dos povos para repudiar a possível sanção americana, que é quase certa. Deputados petistas acusaram os Estados Unidos de tentar politizar decisões judiciais e atentar contra a soberania brasileira. O partido relacionou possíveis sanções à atuação do STF contra responsáveis pelos atos do 8 de janeiro. Fabiana Barroso, o PT vai levar essa questão para uma crise diplomática internacional. Bicho vai pegar, mas vai adiantar essa reação de gritaria da Petelândia? Não vai, né, Serrão? Aliás, isso não é novidade. O PT agir junto com o Supremo e vice-versa, e abrindo crises diplomáticas, não é de hoje. Tivemos recentemente as viagens, né, à China, à Rússia, e xingamentos de primeira-dama a gente importante do governo americano, e tudo isso. Podem gritar, de novo, gritem, mas gritem alto. Né, o que só vai ficar mais caracterizado ainda que o Brasil, infelizmente, caminha para uma Venezuela, em termos aí de sanções a tiranos. Então, essa é a prova mais do que clara de que tudo que dizíamos realmente era bem grave. E ainda tem muito por vir. Né? As violações de direitos humanos, elas vão desde pessoas comuns, por processos simples, até pessoas, né, que foram presidente, como o presidente Bolsonaro, que podem ser presidenciáveis se não tivessem seus direitos fundamentais violados, pessoas que neste momento, né, eu vi aqui que o ministro Alexandre de Moraes resolveu manter a prisão do Braga Neto. Então, assim, qual a legalidade para se manter essa prisão? Qual a legalidade desses atos praticados? E isso a gente vem gritando a todo tempo, né? Quando se fere direitos que parecem serem rasos ou primários ou, né, de primeira ordem, na verdade é o inverso. Quando você viola esses direitos, você viola o que é mais fundamental para a construção de uma soberania de verdade, uma democracia real, um Estado concreto de direito. Então, lá na pandemia, nós tivemos a relativização de vários direitos fundamentais. E eu alertava para isso quando se falava, eu falava, olha, isso a gente está abrindo brecha. Por exemplo, o sigilo entre médico e paciente é um sigilo conquistado aí durante a Segunda Guerra Mundial, diante de tanta tristeza. Né? Então, aquele direito que o mundo entendeu como fundamental e que na pandemia se relativizou, abre brechas para a gente ver o que a gente está vendo agora, né? Que é um governo com ares tirânicos, né? Como diz aqui o seu Sepúlveda, falando do PT, que o PT realmente ele só retroage e só causa retrocesso para todos nós brasileiros. Juntando tudo isso, eles vão se desesperar e vão fazer. E só para juntar aqui para a gente chamar a audiência, Serrão, que eu não me conformo que a gente está com o like baixo, vou aproveitar e vou dizer, aqui você vai ver, ainda hoje, aqui na Bradock, todo o desdobramento do pacote de maldades do Haddad, né? Aquele pacote financeiro que aumentou o IOF, tem repercussão já no dólar, nas remessas financeiras e etc. Então, o Brasil, quando a gente pode bobear, que a gente está falando de justiça, mas do outro lado eles já estão correndo. Parece até que tem um bando de ladrão nos governando, mas só parece. E o Bradock Show prossegue com Gleisi Hoffmann. Porque ela saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, após essa ameaça das sanções do secretário Marco Rubio. A petista acusou Bolsonaro de conspiração com a extrema-direita dos Estados Unidos para promover uma intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. Gleisi classificou como vergonhosa a articulação e disse que a ameaça merece repúdio e evidencia o desespero do réu Jair Bolsonaro. A declaração da Gleisinha ocorre após Marco Rubio confirmar grande possibilidade de sanções contra o ministro do STF. A lei Magnitsky permite congelar bens nos Estados Unidos e proibir transações com cidadãos e empresas americanas. José Sepúlveda, essa reação da Gleisi Hoffmann era absolutamente previsível, né? Olha, eu também tenho um princípio, assim, quando analiso a esquerda, que é o seguinte: sempre que eles montam uma narrativa
eles estão se descrevendo a si mesmos e invertendo a realidade. Vejam o seguinte, nós temos hoje evidências, foram publicadas em jornais internacionais que nada têm a ver com o Brasil, de que houve uma intervenção sistemática do governo Biden e de operadores da USAID e outros dentro do Brasil para pressionar durante as eleições. Mas como se isso não bastasse, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, acaba de confessar há dias nos Estados Unidos que sim, ele, enquanto presidente do TSE, pediu a intervenção dos Estados Unidos para salvar a democracia no Brasil. Bom, então, vejam, eles estão invertendo a história e dizendo que agora está havendo um pedido e uma articulação internacional para interferir no Brasil. Eu queria relembrar também aqui um ponto que é o seguinte, que pouca gente menciona, mas o ministro Fachin, ele fez uma reunião com embaixadores na qual ele pediu a todos os embaixadores presentes que, no minuto seguinte à proclamação dos resultados eleitorais, os seus países reconhecessem de imediato os resultados da eleição. Ora, isso é ilegal, porque isso é uma intervenção, um pedido de intervenção dentro do processo eleitoral brasileiro, uma vez que o processo eleitoral brasileiro comporta a contestação dos resultados. E, portanto, ele pedir a nações estrangeiras que reconhecessem de imediato o resultado, ele estava pedindo uma intervenção estrangeira no Brasil para violar o devido processo legal do processo eleitoral. Isso pouca gente comenta. E agora, é claro que eles têm que espernear, têm que gritar e têm que ligar toda esse carnaval ao réu Jair Bolsonaro. Ou seja, o regime que nós temos no Brasil, Executivo e STF unidos, estão trabalhando para uma condenação que já está pré-determinada e sabem que essas sanções vão expor ao mundo o tribunal de exceção que está fazendo esse julgamento. Por isso, essa berraria toda. E no Braddock Show a gente vai trazer para você mais uma da nossa democracia reborn. O ministro Raul Jungmann afirmou ser necessário defender o judiciário brasileiro contra ameaças externas a ministros do STF. Jungmann foi ministro de Michel Temer, aquele que o PT diz que é golpista. A declaração de Jungmann foi feita durante uma cerimônia no IDP, o Instituto de Gilmar Mendes, em Brasília, na presença do próprio ministro Gilmar Mendes, do ministro José Dias Toffoli e também do ministro Flávio Dino. Jungmann disse que lá fora estão ameaçando ministros e que é preciso velar pelo nosso judiciário. O ex-ministro elogiou o tribunal por velar pela Constituição, pelos direitos e pela democracia. Sem citar a tentativa de golpe de 2022, Jungmann saudou Forças Armadas e disse que as instituições se mantiveram firmes. Procurador-Geral Paulo Gonet e os ministros Alexandre Silveira e José Múcio também participaram desse evento. Então, de novo, a gente vê, Fabiana Barroso, manifestações todas em defesa do Supremo Tribunal Federal, que agora virou a vítima dos malvados do lourão Donald Trump. Pode isso? Pode, né? E você sabe que ficou confuso esse negócio de velar, né? Velar pelo judiciário, deveria ser zelar, né? Matar velar, pois é. Velar vem de velório. Olha, o Brasil nos surpreende a todo momento. A gente não tem muito o que acrescentar. Esse pessoal vão reclamar, vai aparecer figura, já estava até esquecida do Raul Jungmann, vai aparecer, né? Todos os ratos embaixo de tapetes, eu ia falar uma música do Titãs, mas lembrei que eles não gostam muito de nós também, então deixa para lá. Mas é isso. Estão chacoalhando e tem muita coisa para limpar, tem muita coisa para falar e muita coisa para mostrar. As instituições permaneceram firmes? É mesmo? Será que o Raul Jungmann viu aquela cena lá no Rio de Janeiro, onde escolheram o substituto, né, da organização criminosa que toma conta do Rio de Janeiro e quase do Brasil todo, né, que está em atrito com a outra organização, que eles fizeram até fumaça preta? Né? Não sei, o judiciário tá ok, estava em tudo isso muito bem, não é mesmo?
Então, assim, para mim está mais para velar, né? Velar. Só falta realmente fechar a tampa do caixão, porque o que nós estamos vendo, eu estava lendo também há pouco a nota da defesa do general Braga Neto, né? É impressionante, sempre vem além, né? A gente acabou de dizer que o ministro Alexandre de Moraes manteve a preventiva dele. Interessante é que a defesa veio mostrar que é sobre uma petição lá, de atos ocorridos em 2022, de uma petição lá do passado. Só agora que o ministro resolveu decidir a respeito. Interessante o time, né? Interessante como o judiciário está apreciando as normas, né? Tudo que a gente considera como formalismo. Tem até saudade do ministro Marco Aurélio falando para a advogada, não me chame de você, porque assim, está faltando isso, está faltando o judiciário voltar com aquela pompa quando tinha respeito. Só que para ter pompa tem que ter respeito. Pois é, e a coisa está muito esquisita. Essa história toda contra o Braga Neto é absolutamente absurda. Os alvos preferenciais do sistema são Jair Bolsonaro e ele. Então sai de baixo, não tem moleza. Enquanto isso, a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou absoluto repúdio a iniciativas externas que pretendam sancionar magistrados brasileiros. A OAB classificou possíveis sanções como clara violação aos princípios da soberania nacional e à independência dos poderes. A OAB também afirmou que apenas o Estado brasileiro tem legitimidade para apurar e responsabilizar seus agentes públicos. O presidente da comissão disse ser absolutamente inaceitável que um país estrangeiro submeta o Brasil a extraterritorialidade punitiva. Que termo bonito. Marcos Vinícius Furtado Coelho declarou que todos os brasileiros devem se insurgir contra a tentativa de reduzir o país à república de segunda categoria. Agora, meu caro Sepúlveda, extraterritorialidade punitiva também não foi um princípio jogado contra Elon Musk quando o Supremo o processou? Aliás, ele está sendo processado, né? Eu lembrei isso aqui, eu não vou falar aqui em termos propriamente jurídicos, mas eu acho engraçado. Primeiro que a OAB parece um braço do poder, né? A OAB fica calada diante das violações dos direitos dos advogados e tudo mais, mas vem se meter numa coisa que não é da alçada dela, em princípio, mas ela é um braço do poder, claramente um braço desse sistema que está instaurado no Brasil, desse consórcio. A OAB hoje faz parte. E depois, eu acho que ela manipula completamente a linguagem, porque ela diz que só cabe o julgamento aos agentes públicos, mas ninguém está fazendo julgamento de agentes públicos. Os Estados Unidos não estão fazendo nenhum julgamento de agente público brasileiro, não estão interferindo na legislação brasileira, estão aplicando uma lei americana, uma lei, aliás, bipartidária, isso é bom lembrar aqui, foi coordenada por um republicano e um democrata, é uma lei, as famosas leis bipartidárias dos Estados Unidos, contra a qual o Sr. Obama se levantou durante muito tempo, sendo presidente, ele não queria a aprovação dessa lei, mas a lei acabou sendo aprovada no Congresso americano. Então, tudo isso é uma manipulação de linguagem que tem mais uma finalidade política do que propriamente jurídica, porque tem aqui dois juristas e eles acham que podem dar a opinião mais abalizada sobre a essência jurídica desse comentário. Olha, a nota da OAB tem uma característica interessante, que é ter saído ao mesmo tempo da manifestação do Gilmar Mendes e nos mesmos termos. Curioso, né? O que eles dizem basicamente é isso: é um ataque à soberania nacional, é uma lei que atinge a nossa territorialidade. Está errado, não é verdade. E não é verdade nem por conta de nós termos tratados internacionais de direitos humanos, não é essa coisa vaga, não. A questão é bem simples. A lei norte-americana, que vai ser usada para punir, para sancionar o Moraes, é uma lei
que é aplicada nos Estados Unidos. É uma lei americana aplicada nos Estados Unidos com efeitos extraterritoriais, ou seja, aqui não é que eles vão invadir o território brasileiro, não é que eles vão afetar ou interferir na legislação brasileira, não é que eles vão interferir nas instituições brasileiras, não é que eles... nada disso. É uma lei a ser aplicada lá, nas empresas deles, dentro da circunscrição deles, mas os efeitos são extraterritoriais, portanto, não tem que se falar de invasão de territorialidade ou de soberania, coisa nenhuma, porque a lei é aplicada lá, ponto, resolvido. O efeito é fora, o efeito não importa. Tem diversas leis de diversos países que têm efeito fora do país. E daí? Qual o problema? Isso é um ataque à soberania? Nada, nenhum ataque à soberania nenhuma. Essa é uma tolice gigantesca do ponto de vista jurídico que a OAB, enfim, digamos assim, profere, e que o ministro Gilmar Mendes também foi nessa linha. O que eles querem com isso, eu tenho dito, é dizer assim, como foi um ataque à soberania, agora o governo brasileiro é que tem que resolver isso daí. Aí vão tentar fazer com que o governo brasileiro, que está devendo favor para o STF, porque o STF é que cuida da governabilidade do governo Lula, vão tentar fazer com que o governo brasileiro interfira direto com Trump e faça com que os Estados Unidos recue. Essa me parece ser a estratégia do STF, e me parece ser uma estratégia bem ruim, Serrão. Então, como muito bem esclareceu André Marcília, o porta-aviões não chegará ao Lago Paranoá. Fiquem tranquilos, queridos de Brasília. E o Braddock Show prossegue porque o presidente Lula, comandante em chefe das Forças Armadas também, orientou o Itamaraty a reagir com firmeza às ameaças de Trump e Marco Rubio, e decidiu tratar possíveis sanções como ataque à soberania brasileira. O governo não verá punições apenas como um ato contra um ministro, mas como ingerência externa em temas domésticos do Brasil. A ordem presidencial foi comunicada diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, que está tranquilo, enquanto outros ministros do STF reagiram com indignação. Diplomatas afirmam que a reação não será pela mídia e descartam nota oficial por enquanto. A estratégia de Lula busca unificar instituições brasileiras na defesa da independência do poder judiciário. Sensacional! Teremos mais juristocracia, mais força para o poder que já está ultrapoderoso? Eu quero o comentário do grande amigo Rodrigo Constantino sobre essa questão. Constantino, saudações rubro-negras, que a coisa está mais preta do que rubra no Brasil. Turma, quero dizer uma coisa, sentiram e sentiram muito. Depois que o secretário de Defesa do governo Trump, Marco Rubio, respondeu que estão avaliando nesse momento sanções a gente como o ministro Alexandre de Moraes e seus eventuais cúmplices, que tem grande possibilidade disso ser aprovado, a turma surtou. Começou a mandar recado por tudo que é lugar nos veículos da velha imprensa. Por exemplo, no UOL, o blogueiro petista Jamil Chad colocou: governo Lula tratará eventual sanção contra Moraes como ataque à soberania. Nós vamos explicar já já o absurdo disso. No Metrópolis, Igor Gadelha destacou: Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. A narrativa é muito divertida. E que mudança de postura de quem até pouco tempo atrás estava, segundo a blogueira Mônica Bergamo, rindo disso como se fosse piada. A mesma Mônica Bergamo agora diz: sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Quem ri por último, ri melhor. Acho que acabou a graça, não é mesmo? Bom, o próprio Gilmar Mendes foi nas redes sociais postar textão dizendo que tem que regular as redes sociais, o mundo todo está fazendo isso, e falar também da questão da soberania. Eu não entendi, e nenhum deles explicou ainda, como que o Trump, tomando uma medida para proibir empresas que operam nos Estados Unidos de ter como cliente tiranos e cúmplices que atropelaram direitos humanos, afeta a soberania do Brasil. O Trump não está fazendo absolutamente nada no Brasil, ele não tem jurisdição no Brasil. Agora, se a American Express, se a Mastercard, se a Visa, se a Netflix, se o Google, se várias dessas empresas que operam nos Estados Unidos querem continuar operando nos Estados Unidos, não podem ter como cliente gente que está sob a lei Magnitsky. Então está tudo dentro das soberanias respectivas, senhores ministros. Não tem absolutamente nada sendo atropelado em relação a outro país. Não
Como, por exemplo, quando o próprio Barroso se gabou de dizer que pediu ao governo Joe Biden interferência nas eleições quando ele era presidente do TSE. Aí sim pode ser uma intervenção indevida na eleição de outro país, não é mesmo? Gente, a batata dessa turma tá assando. Segundo o Paulo Capelli do Metrópolis, Trump vê reação do STF e mira esposas com o escritório de advocacia, o que no mundo inteiro, sério, é visto como o que é uma imensa promiscuidade, uma forma de você ter um laranja, um esquema para vender sentença, que é cônjuges com escritórios especializados em causas no Supremo. No Brasil é visto com naturalidade, porque o Brasil é um país corrupto e não é um país sério. Nos Estados Unidos, de novo, isso vai pegar, e é natural que, uma vez que sejam sócios no dinheiro, os cônjuges estejam incluídos nessa sanção. Olha, a coisa está esquentando, a chapa está esquentando, a batata está assando, e vamos torcer para que venham logo as sanções, porque nós sabemos como isso é importante na luta contra a tirania do Brasil. Eles estão nervosos, claramente nervosos, não estão mais achando graça, não estão mais rindo, e isso mostra que eles estavam ridicularizando e debochando quem apostava nesse caminho. O próprio Eduardo Bolsonaro está articulando nessa direção, e o deputado já disse que acha que em 2 ou 3 semanas sai a lei Magnitsky contra Alexandre e outros. Vai ser um dia histórico, acho eu, que um clima de feriado nacional, de Copa do Mundo sendo vencida pelo Brasil. Vamos esperar e aguardar e ver. Mandou bem, consta. André Marcílio, eu vou te perguntar algo bem básico. Nos Estados Unidos da América, os judges, ou justices, como são chamados lá os juízes da Suprema Corte, por acaso eles têm esposas ou maridos que advogam em causas que a Suprema Corte americana vai julgar? Lá acontece esse tipo de coisa, ou isso só acontece em outros lugares? Isso só acontece, Serrão, em terras tupiniquins. Lá eles não sabem o que pensam sobre os processos que os ministros, vamos chamar assim para ficar mais fácil, são julgados. Eles não estão todo dia na imprensa, eles não estão como comentaristas fixos em nenhum jornal ou em nenhuma emissora terminada em news. Não tem nada disso lá. Eles não ficam se comunicando pela internet, eles não fazem nada. Eles simplesmente julgam e fazem o trabalho dele. Eles não têm super salários, eles não vivem dando palestras para ninguém, e eles não vivem escondendo aquilo que eles fazem, sobretudo. Aqui no Brasil, no entanto, é o contrário. Eles fazem tudo errado e ainda querem esconder de nós o errado que eles fazem. Bem disse o Consta a respeito do fato de que a soberania brasileira ela foi violada pelo próprio Barroso quando pediu, sem poder, auxílio, né, durante as eleições de 22, e ele próprio disse isso com a maior naturalidade do mundo em mais uma das centenas de palestras que ele dá. Mas tem mais, a nossa soberania, a soberania dos norte-americanos é que foi atingida por nós quando, por exemplo, cidadãos americanos receberam ordens irregulares do ponto de vista processual e ilícitas do ponto de vista do conteúdo do ministro Moraes, querendo exigir que dados de cidadãos norte-americanos fossem entregues para ele por meio de uma decisão judicial brasileira. Isso sim fere a soberania. Quando você pega e quer violar as leis norte-americanas por meio de uma decisão judicial do ministro do STF, aí sim você fere a soberania norte-americana. Então é engraçado, porque se tem uma soberania aqui que foi ferida, foi a dos Estados Unidos. E se tem alguma soberania brasileira que foi ferida, isso foi feito pelos nossos próprios ministros. Então, OAB, essa aí é que é a tal de extraterritorialidade punitiva, entendeu? Ficou fácil de entender. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.